Bom dia, pessoal. Vamos lá? Hoje a gente começa voltando, né, para o conteúdo de ecologia, com um conteúdo chamado Sucessões Ecológicas. Vocês vão ver que esse conteúdo é bem interessante, ele é muito parecido com o que a gente vinha já trabalhando de desequilíbrios ambientais, de retomada do desenvolvimento de ambientes que já foram prejudicados principalmente pela ação humana, né? Então, a gente nesse retorno para a ecologia vai voltar a se ligar muito bem com essa coisa do desenvolvimento ambiental, tá? Então, o que seria uma sucessão ecológica? Sucessão é né, é uma entrada após a outra de algum processo, e quando a gente fala na ecologia, a sucessão ela tem a ver com a retomada de um ambiente por uma comunidade e depois por outras comunidades até que esse ambiente consiga chegar num equilíbrio, que é o equilíbrio que a gente chama da situação de clímax, tá? Então, a sucessão é a sequência de mudanças pelas quais uma comunidade passa ao longo do tempo e durante esse processo, as comunidades mais simples vão gradualmente sendo substituídas por comunidades mais complexas, até que se estabeleça um equilíbrio entre a comunidade e o ambiente, que é um equilíbrio muito, muito íntimo. Por isso que a gente chama essa comunidade que consegue atingir esse equilíbrio com o ambiente de comunidade clímax, né? Aquela que está no auge, ela está no clímax de tudo. E aí, essa sucessão ecológica, primariamente, ela passa por três etapas. Então, a gente tem uma comunidade que é a ECS, que é a comunidade chamada de comunidade pioneira. Então, ela não recebe esse nome à toa, né? Ela recebe esse nome porque realmente ela é a primeira comunidade que vai aparecer naquele ambiente. Então, é a comunidade pioneira que vai abrir, né, caminhos para outras comunidades. A série, que é uma comunidade intermediária, então aqui eu já tenho organismos intermediários, de tamanhos um pouquinho maiores, a gente vai ver, né, que tem necessidades nutricionais maiores também. E, por fim, a gente tem a comunidade clímax, que é uma comunidade estabilizadora, digamos assim, que é a comunidade que vai finalmente, né, fechar um elo de relação com aquele ambiente em que o ambiente e a comunidade têm uma relação tão íntima que a gente chega num ponto de equilíbrio. E é muito interessante, gente, a gente lembrar que quando a gente está falando aqui em comunidades, né, nós não estamos falando em comunidades humanas. Geralmente a gente fala em comunidade e já vem logo né, esse aspecto da nossa singularidade social, e aí a gente já pensa numa comunidade humana. Nós estamos falando em comunidades vegetais, em comunidades de animais, né, de micro-organismos, da biota que vai ocupar o ambiente natural, tá? E não, a gente vai quebrar um pouquinho essa visão que a gente tem de comunidade como sendo um agrupamento apenas humano, e a gente vai pensar numa comunidade ecológica de uma forma bem geral. Plantas, animais, né, micro-organismos, invertebrados, vertebrados todos juntos, convivendo, modificando o ambiente e, óbvio, né, sendo modificados também por esse ambiente, tá? E aí, então, a sucessão ecológica, né, em dada região, quando a gente fala nesse desenvolvimento de ecossistemas, uma comunidade, em alguma medida, ela está adaptada aos recursos disponíveis. Então, quando a gente olha uma comunidade natural lá na Mata Atlântica, que a gente vê uma comunidade de climas como uma comunidade de florestas, né, árvores grandes, de vários portos, muitos animais, muitos mamíferos, enfim, é uma comunidade que está ligada aos recursos que tem naquele ambiente. Em contrapartida, quando a gente chega na Caatinga e a gente vê a comunidade, né, com plantas menores, né, e animais de pequeno porte, a gente tende a pensar assim, nossa, é inferior ou não àquela outra comunidade da Mata Atlântica, né, que era uma floresta grande, que tinha muitos animais. E a gente não pode fazer em si essa comparação, porque cada comunidade ela vai se ligar aos recursos que estão disponíveis no meio. Então, a comunidade clímax na Caatinga é uma, na floresta é outra, no lago é outra, porque são os recursos que vão dar as características para a comunidade que vai ocupar aquele local, tá?
Então, ao longo do tempo, o substrato está sendo submetido a mudanças físicas, e aí quando a gente fala em substrato, a gente está falando na base, né, que vai sustentar essa comunidade no solo, se é um solo rochoso, se é um solo que tem mais sedimentos. Animais e plantas induzem muito, né, na quantidade e na qualidade dos recursos que vão estar disponíveis, né, armazenando água ou enterrando sementes, eles vão agindo no ambiente. Então, existem modificações ativas dentro e entre os organismos no ambiente onde eles estão, e existem modificações que são provocadas pelo ambiente nesses seres vivos. E aí a gente chega nesse conceito de equilíbrio dinâmico. Tanto os seres vivos influenciam no ambiente, como o ambiente influencia nos seres vivos, e a partir dessas duas influências a gente tem um grande equilíbrio, tá? Então, a primeira comunidade que chega, né, num local que é a ESSESI, ela é a comunidade pioneira, né? Essa comunidade pioneira, então, pensa só, são seres vivos que estão chegando num ambiente que não tem nada, 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 nada. Então, precisam ser seres vivos, primeiro, que se adaptem a esse tipo de condição, né, que não exijam uma grande quantidade de nutrientes do ambiente, né, que consigam sobreviver com pouco que eles consigam retirar, para que aos poucos eles comecem a ir modificando. Então, aqui a gente tem exemplos de comunidades pioneiras, elas são formadas por populações instáveis e passageiras, né? À medida que esse ambiente vai amadurecendo, elas vão sendo trocadas por outras comunidades mais, né, mais firmes, mais estáveis. É constituída por espécies de pequeno porte, com desenvolvimento rápido e que sejam pouco exigentes, como eu falei, né? Que consigam sobreviver com poucos nutrientes, que consigam retirar nutrientes de lugares bem nossos, como, por exemplo, diretamente da rocha ou do solo, que não tem tanto nutriente, tá? Então, geralmente, essa espécie pioneira, ela é representada por organismos como líquens, né, musgos, insetos muito pequenos, como aranhas, por exemplo, besouros, tá? Aqui a gente tem, né, líquens e musgos formando as comunidades pioneiras. Então, esses primeiros seres vivos, eles vão se instalando nesse solo pobre ou na rocha e já vão começando a modificar esses ambientes, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, líquens e musgos. Os líquens começam a secretar, eles vão secretar ácidos nas rochas que vão quebrando essas rochas, vão abrindo fendas onde as plantas conseguem colocar, né, como musgo, por exemplo, são as plantinhas de pequeniníssimo porte, vocês estudaram lá no 7º ano, né, organismos bem pequenininhos, que vão se colocando e aí vão emitindo raízes e vão se fixando e vão alterando a aparência inicial desse ambiente, tá? Então, líquens e musgos como comunidades pioneiras, os primeiros seres vivos que vão adentrar nesse ambiente. E aí, depois que eles vêm, que eles abrem um bom espaço, né, já modificaram um pouco o solo, já, porque eles morrem, né, e se transformam em matéria orgânica, e aí o solo vai absorvendo. Quando esse solo vai ficando mais taludo, digamos assim, né, mais cheio de nutrientes, da matéria orgânica que foi caindo, que foi se modificando, aí chegam as espécies intermediárias. As comunidades intermediárias, elas também são instáveis, elas não são completamente estáveis, e elas substituem as comunidades pioneiras. Então, assim que o solo começa a ficar mais favorável, que ele começa, né, a conseguir sustentar, suportar a vida, essa comunidade intermediária vem. E aí sim, como são maiores, né, elas modificam com mais agressividade o ambiente e elas conseguem criar condições bióticas e abióticas para a comunidade seguinte, para comunidades maiores, para comunidades mais estáveis. Então, uma comunidade serial, essa fase chamada de série, né, essa fase intermediária, é substituída por comunidades seriais cada vez mais complexas. Então, não é assim, eu tinha um musgo, aí de repente eu tenho um arbusto e por último eu tenho uma árvore. Não, né? Essas espécies cereais, elas são variadas, de médio porte, um pouquinho maior, depois, né, de um porte já de um porte grande, então elas vão sendo substituídas por espécies mais complexas, até que elas consigam atingir uma comunidade estável, né? Essa comunidade estável é a comunidade de clímax.
Então, aqui vocês veem, né, esse gráfico. Eu começo com a comunidade pioneira pequenininha, e aí, à medida que o tempo vai passando, ela vai sendo substituída por espécies mais complexas, até que a gente chegue no fim de tudo, que é a comunidade que a gente chama de comunidade clímax, né? Essa daqui. E aí, essa comunidade clímax, ela chega no momento em que tudo tá, ó, beleza, so good, né? Então, é molezinha para ela, né? Por quê? Porque imagina aqui, né? A gente tem aqui uma floresta de coníferas aqui. Imagina a quantidade de nutriente que essas árvores conseguem retirar do solo. Porque elas conseguem não, porque elas precisam retirar do solo para fazer fotossíntese, para se manter ativas, né? Então, a comunidade clímax é uma comunidade que exige muito do ambiente. Ela exige demais no ambiente e é justamente por isso, né, por essa demanda, que ela precisa de solos férteis. Então, ali já tem que ter morrido vários outros seres vivos que se transformaram em matéria orgânica para fertilizar esse solo, né? Reservas de água, de abastecimento. Tudo isso são modificações que aconteceram ao longo desse processo para que esse ambiente pudesse suportar essa comunidade clímax. E aí, aqui sim, né? Uma floresta é um exemplo de uma comunidade clímax. Então, ela é estável, ela não sofre alterações significativas ao longo do tempo, ela abriga uma grande quantidade de seres vivos, então uma biodiversidade imensa, né, nesse local. E aí ela vai ter essa dinâmica já de equilíbrio entre os seres vivos que estão lá e o meio ambiente, tá? Então aqui a gente entra na comunidade clímax, a gente entra nesse equilíbrio. Tá? Então, quando a gente vai falar nas fases de uma sucessão ecológica, a gente tem isso aqui. A comunidade pioneira, um ambiente aqui inabitável, né? Uma rocha, por exemplo, uma superfície rochosa, e aí vem a comunidade pioneira, começa a agir nessa superfície rochosa, né? Falei para vocês os líquens que vão liberando ar, vão quebrando essas rochas, e a partir desse primeiro momento de quebra, vai tendo aqui, né, infiltração dessas primeiras raízes, dessas plantas que vão recobrir esse ambiente, e aí vai passando pelos estágios intermediários, né, de plantinhas um pouquinho maiores, aí outras maiores ainda que essas. Essa comunidade intermediária chamada de séries, lembrem disso. E aí, por último, a gente tem aqui a comunidade clímax, que é essa comunidade já com uma vegetação mais frondosa, né? Então a gente sai dos líquens lá na comunidade pioneira, aí chega nas briófitas, aqui nas séries, nas ervas, nos arbustos ainda nas séries, para depois a gente chegar na comunidade clímax, ou na comunidade clímax com árvores de grande porte e uma estrutura realmente apropriada para suportar uma grande biodiversidade. Então, essas plantas, né, vão liberando matéria orgânica, morre, cai, se decompõe, se transforma em matéria para o solo, e aí só quando esse solo chega numa profundidade mais adequada é que a gente consegue ter a comunidade clímax, porque percebam que as raízes dessas plantas, né, elas realmente se fincam a grandes profundidades para conseguir retirar nutrientes, para conseguir se fixar, né, no solo, porque são árvores de grande porte, e conseguir também buscar água lá embaixo, tá? Então, isso é muito importante na sucessão ecológica, que a gente entenda essas séries. Não é um fenômeno que acontece em 5 anos, né? Uma sucessão do estágio primário até uma comunidade clímax pode levar aí dezenas de anos, né? 100 anos para se estabelecer. E depois que ela está estabelecida, ela vai conseguir se manter em equilíbrio, que é esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio ecológico entre a comunidade e o ambiente onde ela está inserida.